Pessoal, eu já dei o start na gravação de hoje, tá? Deixa eu compartilhar a tela aqui com vocês. Então, pessoal, pra vocês não ficarem prejudicados, eu tinha falado semana passada, né? Infelizmente, eu consegui pôr só hoje. Coloquei mais ou menos umas meia horas, mais ou menos, aqui na aba de vídeo aula. Aí eu já corrigi quem enviou, tá? Inclusive, uma pessoa, acho que foi o Anderson que enviou atividade, já enviou atividade 2, né? Alguns, acho que umas 7 pessoas mais ou menos já enviaram a atividade um, tá? Já corrigi. Aí, para vocês não serem prejudicados, deixa eu até ir para nossa sala aqui, que eu tava em outra aqui que eu tava ministrando aula. Para vocês não ficarem prejudicados, eu pedi para Flaviane colocar primeiro material extra, tá? Da atividade 2, tá? É, a atividade 2, só para você se situar, aí como a gente só ia ter 2 aulas, né? E eu vi que vocês iam ficar prejudicados, precisar pelo menos de uma aula aí para a gente falar sobre cada assunto. Aí eu peguei uma aula, né? Uma aula que eu já tinha aqui e pedi para a Flaviane colocar como, né, aula extra um, tá? O que seria que nesse assunto que a gente fala da atividade 2 e a gente fala sobre o diagrama aqui de Ishikawa, né, que a gente aborda geralmente na segurança do trabalho, tá? Em toda e qualquer NR que fala sobre segurança, principalmente a NR10, né, que fala aí sobre segurança em eletricidade, que a gente vai ver no próximo bloco, tá? E aí eu já deixei, até pedi já para Flaviane já deixar o selo aqui, ó, até com o que foi dito, porque assim que eu terminar de gravar essa aula, já vou deixar renderizando, que aí a Flaviane já vai colocar, né, no máximo até amanhã, mas eu acredito que hoje eu ainda consigo. Eu ainda tenho uma aula depois da de vocês aqui, né? Mas já está tudo pronto, já o selo aqui já está feito, né? Só está ocultado aqui. Aí assim que, né, que baixar essa aula aqui, a de hoje, que é a última, né, do módulo, já vou pedir para Flaviane colocar aqui, tá? Enquanto eu ministro outra aula, eu envio para Flaviane, ela vem e coloca aqui para vocês, tá? Então, e essa aula de hoje vai ser justamente sobre a atividade 3, tá? Então já pedi para a Flaviane colocar o material extra aqui, tá? Esse material extra, ele vem aqui, ó, em situação de aprendizagem, tá? E aí, como esse é o último módulo, ó, aqui é a nossa pastinha aqui, né? Então a gente já teve comunicação oral e escrita, eletricidade, leitura e interpretação de desenho, e agora, por último, QSMS. Esse aqui compõe o módulo básico. Então, eu vou passar um pente fino aqui. Se houver mais alguma correção, que alguém ficou para trás aí, não enviou, pessoal, a hora é agora. Porque dia 6, daqui 2 dias, finaliza o nosso prazo desse módulo, né? Então, dia 6 vai dar na quarta-feira. Então, nesse período, além de vocês enviar a tarefa aqui do último módulo, quem tiver faltando para enviar outra tarefa, né? Envia que eu vou olhar lá, tá? Ah, não, professor, eu fiquei faltando leitura e interpretação de desenho, ou alguma atividade de eletricidade, até mesmo comunicação. Aproveita que a gente está fechando o módulo, se tiver alguma nota pendente, tá? E aí eu vou pedir para Flaviane já deixar aberta, né? Vocês vão enviar a tarefa normalmente aqui, o questionário de recuperação. Ele ainda está oculto, tá? Aí por isso que eu preciso corrigir a atividade de vocês, que aí ele vai desocultar, o sistema desoculta ele automaticamente, tá?
Então, vamos falar da atividade 3 e a atividade 2. Depois vocês finalizarem a aula aqui comigo, vocês podem já conferir ela, que ela está aqui, ó. O da atividade 2, ela já está aqui como aula extra um, tá? Já está postado. Beleza, então vamos analisar a terceira aqui. E o bom é que a terceira aí, ela não é propriamente dita uma, vamos dizer assim, uma continuação, né? Ou da atividade 2 ou da atividade um, tá? Ah, isso aqui é o modelo de brainstorm. E daí, esse modelo aqui, eu vou explicar para vocês como é que vocês vão fazer. O que que seria o brainstorm, né? Essa tempestade aí cerebral, né? Mais conhecido como tempestade de ideias, quando a gente para refletir sobre algum assunto. Isso pode ser aplicado dentro de uma aula, isso pode ser aplicado no mundo corporativo. Geralmente, o pessoal aí da computação, né, faz a chamada daily, né, aquela reuniãozinha diária aí. Inclusive, dentro dessa reunião pode acontecer esse brainstorm, já que o pessoal da computação, os que lidam com programação, né, lidam com código, então esse brainstorm ele é útil para essa atividade e útil aqui também, né, já que a gente está tratando aqui também de segurança do trabalho aqui, tá? Deixa eu... Pois não, pode falar aí. Tiver alguma pergunta aí, pessoal, até sobre a atividade 2 aí, eu sei que acho que foi só o Anderson que enviou já da atividade 2, né? Mas, ou da um, né? Se alguém ficou com alguma dúvida, eu corrigi, tá? Já tá tudo corrigido quem enviou aí. Vamos pegar o contexto 2. E se eu me lembro bem, o contexto um era sobre o relatório. Inclusive, no decorrer do curso, pessoal, já no próximo módulo, a gente vai iniciar com instalações elétricas prediais, tá? E lá tem algumas tarefas relacionadas a relatório. Esse relatório lá da atividade um foi um relatório relativamente simples, né? Em que você, na folha da própria empresa, né? Você vai relatar, se eu não me engano, tinha três não conformidades, né? E aí você relata essas não conformidades, notificando o pessoal, principalmente a segurança do trabalho, né? Se você tem a CIPA que está ativa lá, né? Dependendo da NR4, né? O SESMIT, da quantidade de funcionários, geralmente uma empresa ela tem ou a CIPA totalmente ativa, quando eu falar ativa, tem os membros, né? E às vezes o SESMIT ele fica muito, vamos dizer assim, muito longe, reuniões de vez em quando, né? Mas a CIPA está ali ativa. O pessoal da brigada de incêndio, né? Quando há o risco, né, de incêndio, pessoal, por exemplo, tem os treinamentos, aproveita a semana integrada de prevenção de acidente do trabalho, né? Justamente para fazer a reciclagem de cursos, cursos como o NR10, cursos como o CEP, ou outros cursos aí que, né, que forem necessários aí para o andamento do serviço. Tem curso igual o pessoal que lida com a elétrica, né? Ele tem que estar sempre em dia com o NR10. Então, quando o curso vence, né, que seria o de NR10 de 2 em 2 anos, o pessoal aproveita na CIPAT, né, na semana integrada aí, e dá o treinamento, ou paga para alguém na empresa dar esse treinamento, ou alguém da própria empresa ministra, né? Foi o que aconteceu comigo uma vez, né? O pessoal descobriu que eu sou também engenheiro de segurança do trabalho, aí eu trabalhava como projetista, né? Aí eles pediram que eu desse treinamento de NR10, treinamento de CEP, para alguns eletricistas lá, industriais, até eletricista de rede que trabalhava para a empresa, né? Que estavam com a NR10 e com o CEP vencido.
para eles poderem, né, para eles poderem atuar, né, que se aparecesse uma fiscalização lá, a empresa ela iria ser autuada, tá? Então, o contexto aqui da atividade 2, pessoal, ele não tem uma folha de tarefa propriamente dita. Até essa folha aqui, ó, essa do próprio. Ah, não, isso aqui é da 2. Da 2 não, da 3, né? Esse modelo de brainstorm aqui, vamos até baixar ele aqui. Ele está como arquivo, vocês vão ter que salvar como. Dura que esse brainstorm aqui, ó, ele tá com. É porque ele foi, deve ter sido pego desse repositório, né? O interessante seria a gente, né, ter sem essa parte aqui. Mas dá para a gente até elaborar aqui uma folha aqui para vocês. Deixa eu pegar aqui. Inclusive, a folha que eu vou utilizar aqui como exemplo para vocês, eu vou colocar a tela como thumbnail aqui, né? Até a Flaviane já colocou ela aqui para mim, eu já pedi. Então, o contexto da atividade 2 que a gente vai utilizar esse modelo aqui, ele está em PNG. Eu vou ver se eu consigo abrir ele. Além do PNG, se eu consigo. É TIFF. Deixa eu ver se o formato TIFF ele vai suportar aqui. Vou ver se ele. Ó, formato TIFF ele suporta. Então, eu vou pedir para abrir com o visualizador de fotos, que aí fica até mais fácil eu fazer o zoom aqui. E tem alguns que não dá para a gente mudar aqui. Então, o contexto 2 é o contexto dessa segunda atividade, né? Então, eles estão falando aqui, ó, que durante a verificação da máquina, o Caio constatou. Ah, não, não é o contexto 2, não, o contexto 3 foi mal, gente. É porque eu esqueci que eu deixei o extra aqui para vocês assistirem, né, depois dessa aula. Então, ó, terceira atividade a ser realizada por Caio é propor alternativas para a implantação do sistema de proteção da máquina, né? E resolver o problema da falha de alimentação elétrica. Lá na atividade 2, pessoal, eu, é, eu esqueci que era intimamente ligada aqui, mas não tem problema não. Eu vou fazer um modelo aqui e aí vocês vão seguir, né? Se vocês acharem interessante, vocês podem seguir esse modelo que eu vou fazer aqui, tá? Então, ó, o Caio vai ter que propor alternativas para a implantação do sistema de proteção da máquina, né? Lembrando lá que na atividade um aqui, ó, uma das não conformidades, até deixei aqui em amarelo aqui, ó, proteção das partes móveis, os engates, tanque de combustível e o sistema, né, de alimentação da mangueira aqui, tá? Então, você tem que implementar, né, um sistema de proteção para a máquina e resolver o problema na falha de alimentação elétrica. Então, a máquina, né, um dos motivos da máquina ter parado aqui além de falha mecânica, foi a falha elétrica, ou seja, houve uma queda de energia. E isso, pessoal, é para uma empresa é crítico. E toda empresa,
né? Vocês que estão assistindo a aula que já atuam, provavelmente essa questão de energia, ela já até foi solucionada. Se a empresa que vocês trabalham ou vão trabalhar tem um problema de energia, ou seja, da queda de energia ela fica sem, quer dizer que essa empresa, pelo menos, ela não tem uma demanda tão alta assim, né? Ou seja, ela não tem um transformador próprio. Ou, pois não, pode falar, hein? Tirar a dúvida aí. Pode tirar a dúvida, tá, pessoal? Tá? Na hora que eu deixei o áudio aberto aqui, justamente, pra vocês irem perguntando aqui, tirar a dúvida. Aí, geralmente, essa questão aí de falha elétrica, né? Quando tem, é porque deu um problema, por exemplo, no grupo motor gerador. Eu desconheço uma empresa que tem transformador próprio que não tem uma solução de GMG, né? De grupo motor gerador. Então, toda empresa que tem demanda própria, né? Que tem um. Quando eu falo demanda própria, eu vou pegar emprestado aqui lá da UC, lá da frente, só para vocês entenderem aqui. Pegar emprestado lá da UC de projeto elétrico industrial. Deixa eu pegar esse daqui, ó. Esse exemplo aqui. Daqui é da JC Distribuição. Atualmente a gente tem em Aparecida, né, uma unidade aqui. Ah, em Goiânia, eu acredito que não tem. Tem em Aparecida, lá ali no polo industrial, tá? A gente tem uma unidade também em Brasília, se eu não me engano, é no entorno de Brasília. Tem Brasília, Aparecida. Eu acho que não tem, pelo menos até a última vez que eu vi lá o pessoal elaborando o projeto, é porque eu não lido mais com projeto lá, não, tá? Eu lido lá na JC com o pessoal na manutenção. Parte de projeto eu já deixei lá há muito tempo. Esse aqui é um exemplo de um projeto industrial. Obviamente, esse projeto aqui, ele tem mais pranchas. Essa prancha aqui é a prancha geral da unidade, né, da unidade. Essa unidade aqui que eu estou mostrando para vocês é lá do Marabá, tá? Ela não é daqui de Goiânia, não. E aí essa unidade do Marabá aqui, ela fica na zona rural, tá? Aí geralmente no projeto industrial, você tem uma demanda alta. É igual tá nesse cálculo aqui, ó. Tá vendo? Ó, tem iluminação, tem força, né? Elevador comum para transportar pessoas, tem elevador de carga também, dependendo do tipo da empresa. Se a empresa a JC Distribuição geralmente é logística, pois não? Tem alguma pergunta aí, pessoal? Hã? Não? Nossa. Eu imaginei que tinha alguém. Ó, tiver pergunta aí, pode falar aí. Aí geralmente, aí a demanda, né? Vocês estão vendo aqui, ó, a demanda vai só se somando, ó, só de iluminação e tomada de uso geral. E essa unidade aqui, ela tem vários prédios, né? Ó, tá vendo aqui, ó, de 75K só de iluminação e tomada de uso geral, né? Para esse outro módulo aqui, ó, já tem 62 mil, né? Só de força, né? Aí quando fala força aqui, é de tomadas de uso específico, tá? Que não são máquinas elétricas, por exemplo, o motor elétrico de elevador, ou de chuveiro, tá? Existem algumas máquinas, com demanda de força específica que não estão dentro do hall, né? Chuveiro, elevador. Aí tem algumas tomadas específicas aqui. Se não me falha a memória, essas demandas aqui, elas são do CPD. Essa empresa que é a JC Distribuição, como ela lida com logística, né? Ou seja, o que que ela faz? Ela compra grandes quantidades de alimento, né? Essa grande quantidade de alimento ela estoca, armazena, principalmente a parte de frios, né?
mas ela também aluga galpões, né, estrategicamente, dependendo do tipo de cliente, né? E ela compra, deixa naquele galpão, aí quando o cliente precisa, você precisa de um caminhão pequeno para fazer essa entrega, né? Então ela faz isso. Ar-condicionado. Então, pelo cálculo aqui da época, né, deu uma demanda de 298, né, 0,6 kVA. Então, o transformador mais próximo, até na época que perguntando lá para o José Carlos, né? Se ele tinha uma previsão de aumentar esse parque aqui industrial, esse aqui de Marabá, né? Ele falou que não, né? Não tinha. E eu falei, olha, você tem a opção de colocar um de 300, né? Que é o transformador com a potência maior mais próxima, mas você tem a opção de colocar um de 500, por exemplo, ou seja, ia sobrar 200 kVA, né? Ele poderia colocar um de 500, aí acima do de 500 ele poderia colocar um de 300, mais um de 500, ou seja, utilizar dois, né? Ou até utilizar mais, aí dependendo, né? A subestação, ela pode ser ao tempo, pode ser abrigada. Aí nesse caso, como ele não tinha um horizonte, uma previsão de aumentar aqui, essa unidade, se ele precisasse de mais, ele ia abrir uma outra unidade, né? Na região. Então ele fechou com 298 e falou: não, de 300 tá de boa. Então a gente colocou uma subestação, ou seja, uma subestação singela. Quando fala singela, quer dizer que você tem um único transformador e ela ao tempo. Aí e já dando spoiler para vocês, né? Uma indústria, um grande comércio, tipo um atacadão da vida aí, né? Um açaí, dependendo aí da potência que ele tem, só um transformador é o suficiente. Você pode colocar ele dentro do espaço ali da empresa, né? Igual foi colocado aqui, ó, bem na frente. Isso aqui seria o acesso, né? Que é grama. Foi bem mesmo na frente aqui da unidade da JC Distribuição aqui. Então, você dimensiona a demanda. E a demanda aqui, né, deu 298 e o transformador, né, o mais próximo aqui escolhido foi o de 300. Daí eu, né, perguntei, bom, vocês têm o transformador, mas como é uma indústria aí, vocês precisam do grupo motogerador. E esse grupo motogerador, ele não foi colocado de primeira, né? Mas eu sabia que, né? Ele falou, não, não sei o quê. Eu falei, olha, uma indústria, eu desconheço uma indústria que não tenha necessidade, né, de você colocar um grupo motogerador. Por quê? Porque se a energia acaba, é porque é o seguinte, pessoal, quando é demanda, a gente não, por exemplo, quando é uma residência, né? A gente finaliza ali a construção, finaliza o projeto, a gente liga para o 0800 da concessionária local, né? No caso, a atual aqui, né, se fosse aqui em Goiânia, seria a Equatorial Distribuição, tá? Mas como é uma indústria, eu não posso simplesmente instalar tudo, fazer o projeto, executar e ligar para o 0800 da Equatorial. Por quê? Porque essa empresa que ela tem uma demanda muito alta. Aí o que que eu faço? Chama-se contrato de demanda. Eu vou fazer uma liberação de carga, eu vou fazer uma anotação de responsabilidade técnica para esse transformador. Antes mesmo de instalar esse transformador, existe um processo de pré-aprovação em que o pessoal da unidade, né, da Equatorial, né, da concessionária local, ele vai avaliar se naquela região há uma rede disponível para fazer a extensão, a chamada extensão de rede, que é esse projeto aqui, ó. Como isso aqui era na zona rural, era na rodovia, ó, tinha uma rede de distribuição na zona, e era ali já entre saída do município ali, né, para rodovia, tem uma rede rural aqui, e daí o que que a gente fez? Fez a extensão de rede, né, colocando dois postes, né, dois postes aqui, ó, dois de 11 metros, né, estrutura normal, né? Normal tipo um.
Quando a gente chegar lá em CEP, eu vou explicar para vocês o que são essas simbologias, né, para vocês aprenderem como que você interpreta um projeto de rede de distribuição, tá? Mas aqui já dando meio que spoiler, né? Essa liberação de carga, a Equatorial, ela vem aqui, verifica o que tem disponível e vai falar, olha, eu tenho um poste, né, um de 11 metros barra 300, né, com identificador ID número tal, que está na frente da empresa, ou às vezes, ah, não, eu tenho uma rede rural que fica aqui, ó, na entrada numa rua aqui vicinal, né, saindo da rodovia aqui, nessa área. Então, eu vou liberar para vocês fazer uma entrada desse lado, tá? Então, a concessionária é que vai falar. Você vai pedir, né, falar que o seu cliente ele tem uma demanda de 298, vai falar que o transformador escolhido foi o de 300, né? Então, o ideal, inclusive, se não tiver um grupo motor gerador previsto, vocês sabiam que a concessionária ela pode rejeitar esse projeto? Mas como assim? Porque no contrato de demanda, pessoal, só para vocês entenderem, né, já que a gente está falando aqui de energia, né? Se eu tenho uma indústria, eu tenho um transformador próprio, ok? Se eu tenho um transformador próprio, esse contrato de demanda, ele já dando spoiler para vocês, você vai ter direitos e deveres. O seu dever é utilizar a demanda dentro dos 300, ou seja, até os 298,6. Se eu, dono da indústria, não utilizar essa demanda que eu contratei, inclusive você pode até usar uma porcentagem menor, 80%, 60%. Esse contrato ele vale por um ano. Então, todo ano eu tenho que renovar, né? Só que aí eu vou falar, não, agora eu utilizei, sei lá, 60%, né? 60, sei lá, 50% de 300 aí, dá 150 kVA, né? Vamos pegar número redondo. Então, quer dizer que por um ano, a partir do início do contrato de demanda com a concessionária, eu vou poder utilizar a carga de 150. Não posso utilizar, mesmo eu tendo um transformador de 300, eu não posso utilizar, porque senão eu vou pagar uma tarifa que é chamada tarifa de ultrapassagem, tá? Então você tem que atentar muito bem. Outra coisa que uma indústria tem que ter, além do contrato de demanda, por conta desse contrato de demanda, a concessionária de energia, ela tem que fornecer energia ininterrupta 24 horas por dia, 7 dias por semana. Mas, professor, na minha residência, aí vocês vão entender o porquê que estão pedindo para o Caio, né, gerar essa solução de energia para a Minascom, né? Se tiver alguma dúvida, é só perguntar, pessoal. Daí, como eu assinei, vamos supor que eu fosse o dono lá da JC Distribuição, eu tenho o dever de fornecer essa demanda aqui, mas eu tenho o direito a ter essa disponibilidade de energia 24 horas por dia, 7 dias por semana, no um ano que eu contratei, tá? Então quer dizer que se a concessionária de energia tiver uma queda. E aí, essa alimentação, né? Vamos supor que ela tem uma queda de energia nesse circuito aqui, ó. O que que vai acontecer? A energia da JC vai acabar, né? Ou seja, vou ficar sem energia, né? O normal seria isso, né? Só que aí a concessionária de energia, ela é que vai ter que dar conta, né? Aí, por exemplo, vai fazer um cálculo lá, né? Vai ver o que que eu perdi, né? Vamos supor que eu deixei as câmaras frias lá, né? Tem muita câmara fria. Eu deixei de resfriar muito produto que é guardado resfriado, igual frango. Vamos supor que está perto da época do Natal, né? Frango, peito de peru. Quem vai ter que dar conta disso, né? Quem que vai ter que se explicar, inclusive pagar esses custos, vai ser a concessionária de energia. Mas, professor, por que que isso não acontece para eu que sou, né, um cliente que eu alugo, ou até você mesmo que tem uma casa própria?
porque o contrato, na verdade, o consumidor comum, né, o que pega energia direto da baixa tensão da concessionária, ele não assina contrato, ele faz um pedido, né, um comodato, né? O que que é o comodato? Enquanto ele utiliza energia, ou seja, né, praticamente para todo sempre, né, enquanto ele utiliza energia, ele tem o direito a utilizar aquele, eu ia falar hidrômetro, né? Aquele medidor de energia, né? O relógio que o pessoal chama, né? O medidor de energia enquanto, né? Aí, por exemplo, aí isso não é contrato, isso são as regras, resolução, se eu não me engano, acho que é a antiga 456, 414 também, acho que resolução 1000 também tá nela, tá? Aí o consumidor residencial, ele não tem esse respaldo porque não tem um contrato. Já o consumidor industrial, porque ele utiliza uma grande quantidade de potência aqui, né, de carga, e ele tem esse contrato de demanda, então ele tem essa vantagem. Por exemplo, o consumidor, diferente da gente, que a gente paga o que a gente consome e paga também o rateio da tarifa de iluminação pública, já a indústria, ela paga um valor fixo. Quando eu faço contrato de demanda, vamos supor que, sei lá, ficou R$ 5.000 a minha energia, né? Então, todo mês, sem faltar, se eu fizer correção de fator de potência, se eu não ultrapassar o que eu contratei, eu vou pagar só 5.000, independente se eu usar ou não a energia, né? Tem essa vantagem, né? Se a concessionária de energia deixar você na mão, você vai, né? Ela vai ser responsabilizada, mas aí você paga um contrato de demanda. A energia, você paga independente, um pacote fixo, né? Independente se você usou ou não, tá? Aí o que que a empresa ela vai ver, o que que a concessionária na hora da aprovação ela vai ver? Espera aí, esse projeto aqui que eu estou mostrando para vocês é só é só o geral aqui, mas aqui ele tem um desses circuitos aqui é o grupo motor gerador, viu? Aí ela vai olhar, vai fazer a aprovação, né? E vai ver que não tem grupo motor gerador. Na hora, esse projeto vai ser reprovado. Por quê? Se eu não tenho grupo motor gerador, o que que vai acontecer? Qualquer queda de energia que acontecer, realmente eu vou ficar sem energia. Aí, como se diz, a concessionária de energia, ela não é idiota, né? Ela vai falar, olha, para esse tipo de projeto, e realmente é necessário, viu? Porque é aquela história, não, se eu ficar sem energia, quem vai, como se diz, quem vai cuidar, né? Quem vai assumir esse BO vai ser a concessionária de energia. Mas pode ser que o que você deixa, vamos supor que você é um dos donos, um dos acionistas aí da Ambev, né? Imagina você ficar sem invasar, né? Ou ficar sem entregar, por exemplo, você fica sem energia, aí você deixa de invasar um lote, sei lá, de cerveja, né? De uma marca, sei lá, de Budweiser aí, né? Uma das marcas aí. Aí você vai ter prejuízo se você não invasou. Ah, não, mas qualquer coisa a concessionária paga. Mas o que que a empresa faz, né? Ela tem um serviço de salvaguarda, ou seja, ela tem um grupo motogerador. Toda empresa que tem uma demanda, ou seja, um transformador, uma subestação própria, ela tem um grupo motogerador. Por quê? Porque às vezes o que ela vai perder em não produzir ou parar a produção, ela vai perder porque os funcionários vão ficar ociosos, né? Se você não tem energia, o que que seu funcionário vai fazer? Nada, ele vai ficar esperando a energia ser estabelecida. Ou seja, você vai continuar pagando salário, não vai produzir. Se não vai produzir, você não vai escoar a produção. Se você não escoa a produção, o que que vai acontecer? Você vai perder dinheiro. E dependendo, você vai perder muito mais dinheiro que a própria produção. Por exemplo, vamos supor, eu tenho um cliente, a Creme Mel, né? A creme mel, imagina a creme mel ficar sem energia, né? E o sorvete derreter tudo. Isso aconteceu não com a creme mel, mas
com um cliente, eu morava aqui perto, aqui, né? Aqui em Goiânia, aqui da unidade aqui do Unidigital. E aí teve uma época que o transformador teve um curto-circuito, e aí a energia acabou e ficou muito tempo sem energia. O que que aconteceu? Não, sapecou, arrebentou o transformador lá. A, o supermercadinho da esquina ficou sem energia. Aí, como ele era pequeno, ele era, né, é uma empresa, mas é como se fosse residencial, ele não tinha contrato de demanda. O que que a dona teve que fazer para o freezer, né, para o produto não estragar? Ela começou a doar, deu tal hora o sorvete dela. Todo mundo que passava lá na venda lá, ela dava pote de sorvete, dá pessoal, porque senão ela ia ter que jogar fora. Então você perde produto. É igual tem eu esqueci o nome. Eu tenho um cliente ele fabrica sorvete artesanal, né? Ele traz cupuaçu, moço. Traz cupuaçu. Aí imagina o cupuaçu, depois que você retira ali a polpa, né? O pessoal faz faz o sorvete, faz o sorbet, né? O sorbet, o que que é o sorbet? Sorbet, ele não é o sorvete, né? Porque o sorvete, você coloca gordura hidrogenada, você tem uma receita. O sorbet é basicamente a polpa da fruta congelada, e aí você faz acho que chama, tem até um produto que o pessoal vende na internet aí, chama Yogonanas, né? Esse sorbet, na verdade, é a fruta, ainda mais se for uma fruta que ela tem geralmente o pessoal faz bastante isso quando tá muito calor, né? E aí, como ele não tem conservante, você tem que escoar essa produção o mais rápido possível, né? E aí, esse sorbet é basicamente a polpa da fruta congelada, mas congelada com um processo lá em que a água, né, não fez. Porque, se, por exemplo, dependendo do que você congela, por exemplo, você congela aí um suco de laranja, né? Suco de laranja ele ainda decanta e pode acontecer, por exemplo, suco de laranja, suco de maracujá. Dependendo, se você deixar. Caju também acontece isso. Você deixa muito tempo ele parado, a polpa dele, a parte dele decanta. Aí o que que vai acontecer? Ele vai resfriar, vai ficar aquele bloco d'água por cima e a polpa embaixo. Então, você utiliza um processo de resfriamento que ele resfria, ele dá um choque, principalmente se for esse sorbet, né, que eu tô falando, você dá um choque ali de temperatura e ele resfria numa alta velocidade para evitar com que alguns produtos mais densos, né, fiquem na parte de baixo e a água que está misturada com o produto, né, fique na parte de cima, né? Porque se ele ficar, né, igual acontece com refrigerante, né? Por exemplo, se você deixa o refrigerante ele congelar, o que que vai acontecer? O primeiro que descongela é a essência do refrigerante. O último a descongelar é a água que está, né, que tá junto ali, né, compondo aquela bebida ali, no caso o refrigerante. Aí o que que vai acontecer? Vai descongelar primeiro a essência e aí dependendo, né, você vai tomando ali, depois você sente que parece que o refrigerante ele tá meio aguado, mas ele tá aguado porque o que descongela primeiro é a essência, né? Ou do refrigerante, às vezes até do produto, né? Se for um produto aí, tipo um suco, né? Ele descongela primeiro e aí o último a ser descongelado é a água, né? Por isso que alguns têm que ser mantido resfriado, mas ele não pode ser mantido resfriado a ponto dele congelar por completo, né? Se eu não me engano, na temperatura entre 0 a 4 graus Celsius ali, você tem a máxima contração da água, né? E isso acontece. Então, para vocês entenderem a ideia aqui da atividade 3, você tem que gerar uma solução de energia, porque o que aconteceu lá na atividade 2, que ela já está gravada, né? Quem entrou depois do início da aula aí, né? Que ainda não está sabendo, lá tem a atividade 2, né? Já com a aula extra, e já com material extra para vocês, tá? Aí, se eu não me engano, acho que só um aluno fez até agora, eu já tinha corrigido, acho que foi o Anderson.
E aí já está corrigido lá e a aula já está disponível para vocês assistirem. Então, a atividade 3 é você gerar uma solução, né, através do brainstorm, uma solução em energia. Então, já saiba se é uma indústria, né, que no caso aqui é a multinacional Minascom, provavelmente ela já tem uma solução em grupo motor gerador. Então, toda empresa ela tem a alimentação normal, né, o transformador aqui 13,8 que ele faz a conversão. Nesse caso dessa que eu estou dando como exemplo para vocês, ela é 110, né, monofásico, o 127, né, e bifásico 220 e trifásico 380, né? E daí ele vai ter, né? Aí nesse caso aqui, ó, tem um medidor orossazonal. Que tipo de medidor é esse, professor? É um medidor que ele faz a aferição indireta. É dependendo, ele utiliza um TC, né? Aí ele mede a corrente, ele utiliza um TP, né? Um transformador de potência, né? De potencial, melhor dizendo, que aí ele afere a tensão. Com a corrente e a tensão, ele consegue saber qual que é a potência, né, que foi, é, que foi calculada, foi registrada a cada um quarto de horas, né, de 15 em 15 minutos, né, ele é melhor que a telecena, né, a telecena é de uma em uma hora, né, de 15 em 15 minutos a cada um quarto de hora, ele faz lá um registro, né, e esse registro ele não pode ultrapassar a demanda que você contratou. Se ultrapassar, a empresa vai pagar a tarifa de ultrapassagem. Se ela não corrigir o fator de potência, professor, o que que é isso? Se você já ouviu falar na correção do fator de potência, que é projetar um banco de capacitor para ele corrigir, mas isso vai ser um assunto para outra aula. Mas já estou dando spoiler, né? Vocês entenderem como é que é um ambiente industrial aí. Então, o ambiente industrial, pessoal, sempre tem uma solução, né, de energia, que no caso é o grupo motor gerador. Se a empresa não tem, provavelmente a concessionária de energia que aprovou o projeto, o pessoal foi omisso e não cobrou deles essa solução. Porque se ele deixasse energia, ele não tem um grupo motor gerador, quem, como se diz, quem vai se ferrar não é a empresa, é a concessionária de energia. Mas a empresa acaba levando mal, por quê? Porque ela vai perder a produção, né? Não funcionário vai ficar ocioso, né? Porque não vai ter nada para fazer, né? E também ela perde às vezes milhões. Imagina, por exemplo, coisa que talvez vocês não saibam, se acaba a energia, por exemplo, num transmissor da. Aqui a gente tem a Globo Goiás aqui, né? É a TV Anhanguera, né? Imagina se a TV Anhanguera, na hora da novela, que é um dos maiores picos de audiência, fica o transmissor sem energia aqui na região aqui de Goiás. Imagina você ficar sem energia. Só para vocês terem uma ideia, no horário nobre, que é o horário do jornal e horário dos principais programas, né? Quando fala horário nobre, é o horário que geralmente tem mais audiência. E esses horários, eles são extremamente caros, pessoal. Eles já foram muito mais, mas eles ainda continuam caros. Então, é obrigação de toda transmissora de TV, né, nas suas regiões, ela ter um grupo motor gerador, pelo menos para o transmissor de sinal digital, né? Lá da TV, atualmente a gente só tem TV digital, né? A analógica ela foi descontinuada, né? Então, se você não tem sinal, como que as pessoas vão assistir? Você pode ter um hecatombe zumbi, pode não ter energia na cidade, mas se você pegar seu celular que tem a TV digital e ligar, você pode ter certeza, se for horário nobre, vai estar passando aquele programa. E geralmente, não sei se vocês já perceberam, quando é o horário nobre, tem muita propaganda. Por quê? Porque esse horário tem muitas pessoas assistindo. Se tem muitas pessoas assistindo, tem potenciais clientes assistindo. Por exemplo, não sei se vocês já viram aquelas novelas em que tinha aquela, não sei se é nem namorada ainda, né? Na época era namorada lá do Neymar, né?
E aí ela fazia aqueles comerciais de shampoo, né? Shampoo, condicionador, né? Então, imagina aquele comercial, tanto que ele não foi caro, né, para os anunciantes daquele produto, né? E aí e dependendo, aquelas novelas lá, por exemplo, da Record, né, aquelas novelas bíblicas, né, elas têm, pelo menos na época, última vez que eu acompanhei uma e tinha bastante audiência, né? Se você perceber, ela tem mais propaganda do que novela. Passa um pedaço da novela e tem uma propaganda. Aquela propaganda é justamente para o pessoal, né, que pagou aquele horário da audiência jogar os seus produtos. Inclusive, teve uma época, eu não sei se ainda está ocorrendo, eu me lembro como se fosse hoje, tinha novela, né, que dentro da novela, né, ou seja, não tinha um comercial, obviamente, né, mas aí a TV, o que que ela fez? Para você divulgar. Aí às vezes você vê o pessoal num churrasco lá dentro da novela, né? E aí no churrasco eles estão, tá abrindo aquela cerveja, aquela marca, né? Aquele anunciante está pagando e aquele horário é muito mais caro do que o comercial, né? O horário dentro da novela, ou seja, você tem certeza que a pessoa vai estar assistindo ali no chamado horário nobre aí. Então, a única certeza que a gente tem é que uma empresa que tem contrato de demanda, ela sempre tem uma solução, pelo menos um grupo motor gerador para o circuito mais crítico, que no caso, esse que eu dei o exemplo para vocês, né? É o transmissor de TV digital, né? O transmissor de sinal, principalmente no horário nobre aí, né? Você pode não ter energia na cidade inteira, mas você pode ter certeza que se você ligar o celular com a TVzinha ali, você vai assistir, né? Se você ligar no 3G, né? Ali, acho que hoje em dia tem até, acho que no YouTube. Ah, não, pelo menos eu sei que a Rede Globo coloca aquele Globoplay, né? Globoplay, se eu não me engano, ele tem até na internet. Não sei se tem pacote tipo Netflix, né? Mas é mais ou menos assim, né? A certeza que você tem que ter uma solução de energia. E pelo caso aqui, né? Essa aqui do Caio aqui parece que não tem, ó. Lembrando que o problema deve ser resolvido por Caio, né? Ou atividade 3 foi mal. A atividade pode ser realizado por Caio, né? Propor alternativas para a implantação do sistema de proteção da máquina e resolver o problema na falha de alimentação elétrica. Então, como é que você resolve um problema na falha de alimentação elétrica, né? Manutenção, já vou dar spoiler da matéria de manutenção que vocês vão ter, né? Você provavelmente ela tem um grupo motor gerador, então essa solução ela já tem, né? Eu vou até dar um exemplo aqui de um brainstorm que eu deixa eu ir lá para nossa matéria aqui. Eu até forneci, deixa eu colocar ele em formato TIFF. Que o PNG com Windows 11 ele aparece o outro formato, ele é ótimo. Você põe em formato TIFF, esse formato TIFF ele é de imagem e ele é de imagem lá do Windows 11, não, do antigo Windows, tá? Que é esse aqui, ó, visualizador de fotos Windows. Esse aqui é bom que eu posso fazer zoom aqui, ó. Eu peguei e fiz um brainstorm aqui, tá? Lembrando, pessoal, que a folha de tarefa para vocês fazer o brainstorm é essa, né, essa sugestão que eles deram aqui. Você pode fazer nesse próprio material aqui, né, nessa próprio, alguns alunos imprimem. Teve aluno que já enviou, por exemplo, ele criou um Word, né, capturou essa imagem e colou no Word e escreveu por cima. Você pode fazer isso também. Teve aluno que pegou isso daqui, ó. Você pode pegar esse material aqui e abrir no Paintbrush, né? Em vez de, na hora que você for abrir aqui, ó, eu vou até fazer isso agora aqui, ó.
Aí você vem aqui abrir com, ó. Aí você vem aqui, ó, abrir como pente. Inclusive, ó, como pente, você pode, né? Vai ficar mais fácil para mim que eu tenho a mesa digitalizadora aqui, né? Aí você pode fazer, por exemplo, é, aí, ó, placas, né? Uma das sugestões, placa solar, ou seja, usina solar. Vamos supor que essa empresa e a Minascom, ela fica próximo, fica aí na beira do mar, igual, por exemplo, Recife aí, né? Então, você pode ter também uma outra solução. Qual que é a solução? Energia, né? Eólica. Inclusive, eu tenho alguns clientes, né, que utilizaram essa solução aqui, ó, placa solar com energia eólica. Tem uma turbina, pessoal, que se eu não me engano, eu esqueci o nome do fabricante, mas depois eu posso pesquisar aqui com vocês. Que ela tem uma, se eu não me engano, a torre ela tem 21 metros, né? E o gerador ali é eólico, se não me engano, na época ele dava de mais de 10.000 quilowatts aí de potência, né? E aí, dependendo da região, por que que eu falei que é uma região beira-mar, né? Na região beira-mar, isso é o que eu expliquei na aula extra, que já está disponível para vocês, né? Você tem a maritimidade e a continentalidade. Geralmente, quando é usina eólica, e as usinas eólicas são implementadas nesse tipo de região, né? A maritimidade, se eu não me engano, é o vento que vem do mar, né, e vem para o continente, e você tem a continentalidade. Aí, geralmente a continentalidade ela acontece mais ou menos das 5 da manhã até umas 5 da tarde, né? Eu falei que ia falar umas coisas lá sobre segurança, saúde, os trem, e ele não Oi? fez nada atividade, não. Oi? Sim, pois não? Alguém perguntou aí, pessoal? Pergunta? Não. Então, aí esse brainstorm, eu fiz um exemplo aqui, ó. Tem um programinha que ele faz chama Fluxor. É Win de Windows, né? WinFlux, né? Esse programinha aqui, ó, você faz fluxograma aqui, ó. A fonte de energia. Qual que seria a ideia do Caio aqui, ó? Duas fontes de energia. Eu peguei e chutei aqui, viu? Você pode fazer o seu aqui, ó. Então, eu peguei alguns parâmetros que são interessantes a gente considerar quando a gente gera uma solução de energia. Aí você pode fazer nesse daqui, ó, colocar, por exemplo, eólica de um lado, eólica, o solar do outro, né? Outro tipo, né? Por exemplo, grupo motor gerador. Eu não vi nessa tarefa aí, eu não vi que. Eu estou assumindo que por ser uma indústria, ela deve ter um grupo motor gerador. Mas se ele não falou nada, provavelmente não tem. Então você pode pôr, além da energia eólica, como uma solução alternativa aqui, placa solar. A placa solar, a vantagem, né, é que você vai ter enquanto tem sol, mas a desvantagem é que de noite você não tem. Aí você já tem que ter uma solução dentro da placa solar, que é um banco, o quê? Um banco de baterias. Já no eólica, se for uma região, igual eu falei, né? Você tem aqui faz de conta que esse aqui é o Brasil, ó, viu? Tá parecendo mais a África, né? Então, nessa região aqui, ó, tem a chamada a maritimidade, que ela acontece de madrugada ali às 5 da manhã, mais ou menos, até às 5 da tarde, e tem a continentalidade, que é o vento que vem aqui, né, do mar para o continente, e ele acontece exatamente quando termina a maritimidade aqui. Então, você tem sempre um grande fluxo de ar, né?
vindo ou, né, vamos dizer assim, na metade do período de 24 horas, vindo inclusive quando você faz o projeto de energia eólica, você considera, você coloca é um sensor, é o anemômetro. Aí o anemômetro, ele vai verificar essas correntes de ar e dependendo, né? Ah, não, agora está tendo a maritimidade, né? É o horário que está tendo a maritimidade. Aí o anemômetro, ele verifica a posição da onde que o vento está vindo. Aí o que que ele vai fazer? Ele vai atuar na direção da pá ali, da usina eólica. Então ele vai sempre manter a pá projetada, né? Com a visada ali, direto para ela receber o máximo de energia do vento ali, né, da maritimidade ou então na hora da continentalidade. Isso acontece 24 horas por dia, 7 dias por semana, para essa região costeira aqui, ó. A região costeira é bastante forte. Agora, regiões mais internas aqui no país, né? Aí talvez a eólica, né, dependendo aí do fluxo de ar aí, né, ela não é interessante. A eólica para uma região costeira, ela é excelente. Inclusive, muitos eles não colocam nem na costa, eles colocam tipo a 21 quilômetros, a 30 quilômetros da costa, ou seja, já dentro do mar mesmo, né, numa profundidade ali, né, que dá para as pás elas ficarem, mesmo com a maré, né, as pás elas nunca vão ficar totalmente submersas. Você tem uma solução de energia também, né, com pás, né? Ela seria uma eólica, mas ela fica afundada, ou seja, não é energia do ar, é energia do fluxo marítimo, né? E ela fica, essa usina, ela vai ficar inundada mesmo, afogada. Aí é uma turbina diferente, né? Justamente para ela, do mesmo jeito que o ar aqui, ele tem um fluxo, né? Uma velocidade aqui, um fluxo ordenado aqui. O mar também tem que o pessoal chama de as correntes marinhas, né? Então, nesse caso, meu exemplo aqui foi de eólica, né? As duas soluções, a eólica e a solar. Aí, no caso, quando você vai dimensionar, igual tá falando aqui na tarefa aqui, né? Dimensionar, né? Quanto à eficiência, a maior proteção dos operadores, por exemplo, quando você vai colocar no QTA, né? O quadro de transferência automática, para você ter essas alternativas de energia aqui, né? Juntamente com a que provavelmente se é uma indústria, ela deve já existir, né, que é o grupo motor gerador, você vai verificar quanto que custa implementar. Eu vou colocar, por exemplo, quantas turbinas eólicas. Do mesmo jeito, quanto é que custa essa solar? Eu vou ter que colocar quantas placas para eu conseguir a potência. Vamos supor que nessa Minas Com eu tenho alguns equipamentos que se eu deixar ele sem energia, o que que vai acontecer? Eu vou perder produção, né, os equipamentos que faz o beneficiamento ali, né? Eles lidam com, quer ver, ó, é uma mineradora, né? Ela faz o beneficiamento, ó, de fertilizantes minerais aí, né? E também, além do fertilizante mineral, faz adubo também, né? Adubo, no caso aqui, né? A extração mineral aqui que eu tô entendendo aqui, né? Então, ó, qual que é o custo? Qual que seria a eficiência, né? A eficiência do solar seria só de dia, né? Já o eólica, dependendo aonde que é, a eficiência seria, né, o tempo inteiro, né, o tempo que você precisar, né? Talvez a eólica o custo seria maior, mas por conta dessa facilidade, né, dela se acabar a energia de noite, né, a solar, ela não vai poder, né? Não vai poder atender. Ah, mas tem as baterias. Às vezes, geralmente, viu, já, o custo das baterias estacionárias, né? Porque antigamente o pessoal utilizava bateria não estacionária. Qual que é a diferença, né? A não estacionária, que é utilizada antigamente, principalmente por veículos automotores, ela tinha que estar que é chumbo ácido, né? Em constante movimento. Se ela ficasse parada, a deterioração dela, ela colava as placas
e ela não funciona, mesmo novinha, se ela ficasse por muito tempo parada, você tinha que colocar num veículo e tinha que movimentar, né? Agora, a bateria estacionária, não, independente, ela pode ficar em movimento, pode ficar ali parada. A vida útil dela, é lógico, se você obedecer, você não pode descarregar, por exemplo, qualquer bateria, seja essa antiga e as novas, você não pode descarregar ela completamente, né? O inversor, né, o controlador de carga, quando chegar num limite fixo ali, no limite X, ele não vai deixar, né? Vamos supor, um sistema aí solar com bateria bem projetado, ele não deixa ela acabar a energia completamente. Por exemplo, do mesmo jeito, você não pode, viu? Isso vamos dizer assim, isso é regra. Você deve evitar o máximo possível, por exemplo, o celular, você deixar ele descarregar completamente, viu? Tem umas lendas urbanas aí, né? Muita gente fala, ah, a primeira carga eu tenho que deixar descarregar completamente. Eu já ouvi essas lendas, não sei se você já ouviu por aí essas lendas aí, mas isso é lenda, viu? É lenda urbana. É o Curupira, o Caipora, a loura do banheiro tá junto com essa lenda aí, viu? Isso é lenda. Você não pode um sistema que tem baterias, seja as baterias mais novas, seja as tecnologias mais antigas, principalmente, você não pode deixar ele acabar a energia completamente. Aí por isso que o sistema ele se protege, né? Quando dá tantos por cento, né? Realmente, sei lá, 20%, ele já, opa, ó, não dá mais não, né? Porque senão a vida útil vai diminuir. A forma de instalação, né? A meteorologia do local, né? Vamos supor, é um local muito frio, é um local que tem pouca insolação. É negócio colocar energia solar, apesar de estar na moda, né? Talvez não, viu? Talvez seja o eólico, talvez seja um outro. Por exemplo, tem uma empresa que eu já prestei serviço, como eles ficam muito grande da rede de distribuição de energia, eles ficam na zona rural, né? Eles optaram, eles funcionaram por quase 2 anos só na base do grupo motor gerador. A, a rede de distribuição ela ficava uma quilometragem assim absurda. Acho que dava mais de 50 quilômetros. E aí imagina construir uma rede de distribuição de 50 quilômetros. Com certeza, a concessionária quando é rede rural, pessoal, é muito mais difícil do que uma rede urbana. A rede urbana, você concorda comigo, porque dentro do município e ali no entorno do município, até em cidades que ficam ali conurbadas uma com a outra, você tem o quê? Uma grande rede de distribuição urbana. Já a rural, ela tem esse problema. A rural, né? Às vezes você tem uma rede monofásica de média tensão, porque a demanda não é alta, né? Então não é todo lugar que você tem uma alimentação de energia. Aí essa empresa, nesse caso, ficava a mais de 50 quilômetros, ia ficar muito caro. Aí, quando eu não tenho uma rede disponível, é óbvio que a concessionária de energia ela não vai gastar, né? Milhões aí para construir essa extensão de rede. Então, eles optaram, né, por ficar, né? Foi praticamente 2 anos só no, funcionando à base de um grupo motor gerador, né? E outras soluções, utilizar a energia solar também, né? Mas uma das soluções foi essa, foi usar grupo motor gerador porque a extensão de rede ela ficava coisa de milhões, né? E aí a empresa, né, na época, ela não poderia arcar com esse custo. Então, o brainstorm é isso, viu? Eu fui colocando bem genérico aqui, vocês podem discorrer na hora da tarefa aí, ó. A meteorologia do local foi o que eu fui pensando aqui e colocando para vocês aqui, ó. Impacto ambiental, né? Energia eólica e tanto solar. Você precisa de uma área grande, principalmente energia eólica aqui, né? Você vai ter uma superestrutura aí, né? Às vezes essa superestrutura, ela vai, por exemplo, lá no Recife, né? Você tem um local lá, que é o local mais antigo, né? Em que você não pode construir qualquer coisa, porque ele é tombado pelo patrimônio histórico. Aí imagina eu meter uma usina eólica no meio ali do patrimônio histórico, né? Você vai o quê?
Ele foi tombado pelo patrimônio histórico, então não rola, né? Tem locais em que a gente tem que construir a rede de distribuição de energia subterrânea, porque se você construir o normal que a gente tem aqui, né, aérea, né, com poste, com transformador, vai fazer com que a identidade cultural, né, a identidade daquela região, ela vai se perder, ainda mais se ela for tombada por patrimônio histórico. Então, você vai fazer não só a rede de baixa tensão, mas a rede de média tensão, tudo subterrâneo, para parecer aquela cidade antiga, né? Mas na verdade ela tem rede de média tensão, 13,8, rede de baixa tensão, tudo, né? Só que subterrâneo, né? Para não causar esse impacto, né? No ambiente, no caso aí de tombamento de patrimônio histórico. A área que vai ser utilizada, geralmente essas soluções é uma área grande. Se for um grupo motor gerador, né, uma das soluções que você vai pôr aí, né, provavelmente talvez você ponha, né, já que não foi dito aqui que tem uma solução de grupo motor gerador, eu acredito que eles não colocaram aqui porque para a indústria isso é óbvio, viu? Toda indústria tem uma solução, tem um quadro de transferência automática, né, que a gente tem pelo menos o grupo motor gerador. Dependendo da empresa, às vezes eles não têm um no break, o certo, né? E o ideal seria você, além do grupo motogerador, colocar um no break, porque na hora que acaba a energia, o no break segura. Se a energia, né, fica por muito tempo, né, mais que 15 minutos aí, o grupo motor gerador vai fazer a transferência automática e entrar na jogada. Até mesmo porque você ter um grupo motor gerador, ele faz parte da estratégia para você economizar energia, né? Dependendo da tarifa de energia, isso a gente vai discutir mais para frente, mas já vou dar spoiler para vocês, né? Dependendo da modalidade de tarifa que você escolhe, na maioria das empresas, no período que eles chamam, no período fora de ponta, né? É geralmente ali entre as 7 horas da noite até as 22, tá? Esse período, o quilowatt-hora, ele é muito mais alto do que no período fora, né? Que é esse chamado período de ponta. Aí o que que o pessoal faz? Ele já programa o QTA para quando chegar próximo desse horário, ele fazer a transferência automática, e nesse horário em que a energia ela tem o quilowatt-hora tem um valor alto, ele funciona no grupo motor gerador. Eu tinha esquecido de falar disso. Ainda bem que eu lembrei. Beleza? Então vocês vão fazer, né, nesse material aqui, vocês podem printar e colocar no Word para vocês desenhar melhor. Tem aluno que faz o desenho no próprio Word aqui, as nuvens. Tem no Word, se você for ver, na parte aqui, ó, tem de shape. Quer ver? Ó? Se eu não me engano aqui, ó, na hora que você abre o Word aqui, é que a gente termina aqui, pessoal, que eu tenho que entrar para outra turma agora. Se eu não me engano, é aqui, ó, deixa eu ver, inserir, ó, formas. Se você entrar nessa forma aqui, ó, cadê nuvens? Formas básicas. Ó, tem essa aqui, ó, como se fosse de quadrinho aqui, ó. Aí, se você quiser escrever aqui dentro, ó, você põe aqui, ó, preenchimento da forma. Ó. Você põe aqui sem preenchimento. E aqui nessa forma aqui, ó, você pode pôr em caixa, né? Em caixa para você fazer os links aí, ó. Aí você consegue escrever aqui dentro, ó, dentro desse shape aqui, ó. Beleza? Então é isso, pessoal. Desculpa aí ter demorado um pouco mais, né? Lembrando, quem não estava aqui no início, já está disponível aqui, ó, na aba vídeo aula. Alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta? A aula, né, da análise da atividade 2, ela tá aqui, ó. Flaviane já colocou para mim, tá? Já colocou o material extra.
Já colocou o material extra também dessa atividade que eu estou finalizando agora. Agora só vai faltar eu deixar renderizando, que aí a Flaviane já coloca a aula aqui, tá? Para vocês e deixa disponível. Beleza? Lembrem-se, deem uma olhada para quem não enviou ainda, ó. Dê uma olhada lá. Ah, professor, tá faltando uma de comunicação, ou de eletricidade, ou de leitura, tá? Porque aí nesse período agora, que é até o período de fechar a disciplina, eu vou passar um pente fino aqui e ver se tem alguém que ainda enviou, né? Que aí eu faço a correção, tá bom? Então é isso, pessoal. Alguma dúvida aí? Alguma pergunta? Beleza? Ó, Anderson, a sua eu já corrigi lá, viu? Corrigi antes de iniciar a aula aqui, corrigi lá da um e da 2. Eu lembrei porque eu vi seu nome aqui, eu já tinha corrigido lá, tá? Beleza? E o pessoal também que enviou da primeira atividade já está corrigido, tá? Aí eu tô só aguardando o envio dos próximos aí. Fiquem com Deus, pessoal. Vou parar aqui a renderização, né, a gravação, deixar renderizando e a Flaviane vai deixar disponível para vocês a aula de hoje, o mais rápido possível. Com Deus.